Salve, salve pessoal, aqui é Eduardo Lemos, contador e administrador de empresas. O vídeo de hoje é um pouco triste, é um pouco mais longo do que o normal dos vídeos que eu costumo postar. E por que ele é triste? Porque é uma constatação de algo que muitas pessoas falam e eu tenho sentido isso realmente na pele. E essa é uma maneira de expor essa tristeza, essa dificuldade, de como o Estado brasileiro realmente, por vezes, é inimigo do cidadão e do contribuinte. Desde que eu me entendo como contador e faço imposto de renda pessoa física, já se vão vários anos, eu agreguei lá no início um serviço de imposto de renda que é bem específico e bem diferente do imposto de renda que eu digo normal, que são declarações de imposto de renda pessoa física de valores recebidos em ações judiciais, principalmente trabalhistas. Isso serve para qualquer ação judicial. Mas por que principalmente trabalhista? Porque no trabalhista existe uma disciplina, uma dinâmica para apuração de imposto de renda e retenção na fonte desse imposto de renda. Então, com a retenção na fonte, você tem que fazer o ajuste anual e vai restituir ou vai pagar imposto. Depois disso veio a dinâmica dos rendimentos recebidos de forma acumulada, onde isso realmente foi um grande avanço, onde ao invés de levar para a tributação o valor integral recebido na ação trabalhista, você tinha a ferramenta de poder, a grosso modo, diluir esse valor ao longo dos meses que deram origem ao valor da ação, que chamam de INM. Eu não vou dizer sobre artigos legais, tudo vai estar aqui na bio do vídeo e no artigo sobre esse tema lá no meu blog, edulemos.com.br. O que eu quero expor hoje é o seguinte: do início ao fim, o conceito prático e objetivo sobre essa questão. Não precisa ser contador, advogado, técnico para entender o porquê, um pouco de como isso é feito na declaração e principalmente as adversidades que são enfrentadas pelos contribuintes desse tipo de procedimento, ok? Então, em linhas gerais e linguagem leiga e prática para que todos entendam, nós buscamos um valor na ação judicial trabalhista. O reclamante recebeu um valor da empresa, da ré, ou recebeu via acordo direto pela empresa, ou recebeu via alvará de pagamento lá do Banco do Brasil, atualmente. Qual é a parte conceitual e lógica e cristalina desse procedimento, ok? Se o reclamante recebeu, por exemplo, R$100 mil de uma ação, e ele tem um contrato com o advogado de 30% dos honorários ditos contratuais, então ele recebeu 100, desses 100 mil ele tirou 30%, 30 mil. 30 mil foi para o advogado, 70 mil ficou com o reclamante. Ora, quem tem que pagar imposto de renda sobre os 30 mil? O reclamante ou o advogado? Óbvio que é o advogado. Segundo regras tributárias, esse valor incorporou o patrimônio do advogado ou do escritório de advocacia e não do reclamante. O reclamante efetivamente ficou com 70, não com 100. Se eu pagasse imposto de renda sobre os 100 bruto e o advogado também pagasse imposto de renda sobre os 30 dos honorários, isso aqui é clara bitributação. A Receita Federal iria receber o imposto sobre dois valores idênticos, ok? Isso é a parte conceitual e legal. Você tem instrumentos que ditam a possibilidade de diminuição dos custos do processo, dentre eles honorários advocatícios, tanto no decreto 3.099, que é o regulamento do imposto de renda, quanto na instrução normativa atual, que dita todos os procedimentos no âmbito de retenção e cálculo de imposto de renda de pessoa física. Como eu disse, tudo vai estar aqui na bio. Legal. Então o reclamante ele acaba sabendo desse procedimento, que é um procedimento feito manualmente. Aí nós vamos ao primeiro problema da declaração de imposto de renda. Na declaração tem uma aba de rendimentos recebidos de forma acumulada, que é utilizada para esse tipo de caso, rendimentos de ações trabalhistas. Só que lá não existe nenhum campo, nenhum local, nenhuma forma de cálculo automática para que você segregue essa informação do que é o valor bruto tributável, o que foi deduzido, que foi pago de honorários advocatícios, proporcionalmente ao que é tributável, tá? Que é como diz a regra. Então, primeiro procedimento, você tem que fazer isso manualmente.
E é o que eu faço desde então. Eu tenho um manual e fui aprimorando isso ao longo do tempo. Hoje eu tenho um manual, quase um livro, explicando para o contribuinte da onde vieram os valores, como é feito o cálculo das proporções para retirada dos honorários, tudo com print do processo que hoje é eletrônico, dizendo da onde no processo, qual a folha, o anexo foi retirado o valor, tudo para que ele possa pegar esse kit e levar direto na Receita caso fique malha fina. Entretanto, o problema ainda existe. Como o procedimento de diminuição dos honorários advocatícios é feito de forma manual, obviamente, essa informação colide com a DIRF, que é enviada pela empresa que fez o pagamento. DIRF, só para lembrar, DIRF é o quê? Uma declaração de imposto de renda retido na fonte. Ela tem que ser feita, a grosso modo, ok? Por todas as empresas que fazem pagamento a um CPF e retém imposto de renda na fonte. Então, lá no caso da ação trabalhista, se a empresa fez o pagamento ou se o banco pagou o alvará e reteve imposto de renda na fonte, ela tem que fazer a DIRF. E qual o primeiro problema? É a colisão de dados, que é o que gera malha fina. A empresa envia a DIRF para a Receita Federal, dizendo lá no nosso exemplo que pagou 100 mil reais de verbas tributáveis para o reclamante, para o contribuinte. E o contribuinte, na hora da declaração, diz que é só oferta para tributação 70 mil e não 100. Errado não é errado. 70 mil porque ele diminuiu os 30 mil dos honorários. Na hora que isso vai para a base de dados da Receita Federal, que diga-se de passagem é uma das mais avançadas do mundo, ela faz esse cruzamento e gera a distorção. A empresa disse 100, o contribuinte disse 70. Então, malha fina. Mas não só isso gera malha fina. Um outro procedimento que é a comprovação do número de meses. O tal do NM, no cálculo do rendimento recebido de forma acumulada, é fundamental para o cálculo do imposto de renda devido. Porque que nós falamos sobre a dinâmica do rendimento recebido de forma acumulada. Ele dilui os valores tributáveis ao longo dos meses que deram origem a esse pagamento. E que meses são esses? É o tal do NM. Só que eu não sei por que cargas d'água, a Receita Federal, em que pese a DIRF ter essa possibilidade de anotação, a Receita Federal nunca sabe qual o NM. Então coloca o contribuinte que em malha fina, preventiva, para que ele justifique o número de meses informados na declaração de imposto de renda. E vai lá o contribuinte, coitado, com toda a cópia do processo, para mostrar a planilha de cálculo do processo onde ele buscou o NM. Então, nós temos aqui rapidamente a dinâmica prática disso, dessa divisão dos honorários. Temos a declaração de imposto de renda com essa limitação objetiva de não proporcionar o cálculo automático desses valores, o que gera malha fina e começa o problema do contribuinte. Que ao longo dos anos eu venho observando uma margem cada vez maior de contribuintes em malha fina por causa desse procedimento. Para vocês terem ideia, ano passado, na declaração de 2017, dos 27 procedimentos que eu fiz desse tipo de caso, 18 ficaram em malha fina. E não é pior isso ficar em malha fina, não. O pior começa agora. É você ter que ir à Receita Federal várias vezes e chegar lá muitas vezes, dar de cara com o atendente ou com o próprio auditor fiscal e ele dizer que não reconhece esse procedimento. Ora, é um procedimento com base legal. Não é inventado, está na letra fria da lei e da instrução normativa esse procedimento de retirada dos honorários advocatícios. E o contribuinte vai e volta e me liga e diz que o problema é de declaração. Na verdade, ele entra num espiral louco de ida e volta à Receita Federal até que alguém, às vezes, consegue ver o óbvio, que está correto. Está tudo no processo, os valores estão lá. É só fazer o cálculo das proporções e observar que no meu exemplo eu sou cuidadoso, observar as planilhas que eu oferto para os contribuintes, com todas as explicações técnicas do que foi feito. Mas não raro, o contribuinte desiste do procedimento. E veja, fazer o cálculo correto, que é com diminuição dos honorários do advogado, da base de cálculo do imposto de renda, versus fazer o cálculo com valor cheio, que é o que a Receita parece querer, significa muitas vezes, ao invés de restituir, pagar imposto. Então, não raro, o contribuinte desiste para não brigar mais com a Receita, por não aguentar mais a pressão e acaba pagando imposto, quando ele poderia restituir 10, 15, 20 mil reais.
Isso é uma agressão, isso é um absurdo e eu cansei de ficar calado. Então, estou aqui fazendo esse vídeo explicando conceitualmente o que é feito. Caso alguém tenha dúvida da parte prática, da parte técnica, está tudo no artigo que também vai estar na bio do vídeo. E, por favor, se alguém da Receita Federal tiver a oportunidade de ver esse vídeo, mude os conceitos, mude a dinâmica, está tudo explicado, está na lei, esse procedimento existe e o contribuinte não merece, ele paga os nossos salários, ele não merece ser tratado desta forma, ok? Brasil, vamos mudar, vamos avançar. Saúde e paz para você.